Bom dia, sexta-feira, 13 de março. A guerra completa 2 semanas. Avião tanque americano cai no Iraque e mata 4 militares. E mesmo sob bombardeio israelense, iranianos vão às ruas de Teherã em dia de celebração pela Palestina. Alexandre de Moraes proíbe visita de assessor americano a Jair Bolsonaro na cadeia, após Itamaraty considerar interferência em assuntos internos. O ex-presidente passou mal nesta madrugada na Papudinha e foi levado para o hospital. E começa daqui a pouco, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento que vai decidir se Daniel Vorcaro fica preso ou não. E tendo em vista direitos concedidos ao banqueiro, a defesa do chefe do PCC, Marcola, pede extensão de benefícios ao presidiário. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos juntos! O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital em Brasília após passar mal na prisão esta madrugada. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, ele acordou com calafrios e vômitos no complexo da Papuda. A informação foi divulgada pelo filho do ex-presidente nas redes sociais. Flávio disse que Bolsonaro foi encaminhado para atendimento médico e pediu orações aos apoiadores. Bolsonaro cumpre pena na Papuda desde 15 de janeiro após ser condenado por tentativa de golpe de Estado. No registro do Corpo de Bombeiros, que atendeu o chamado, há descrição de suspeita de pneumonia. Até o momento não há detalhes do hospital sobre o diagnóstico ou o estado de saúde do ex-presidente. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, voltou atrás e proibiu a visita do assessor americano Darren Beattie a Jair Bolsonaro. A mudança ocorreu após informações enviadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Segundo o chanceler Mauro Vieira, o governo brasileiro não havia sido comunicado sobre essa visita. Darren Beattie entrou no país para participar de um fórum sobre minerais críticos e a visita a Bolsonaro não fazia parte da agenda diplomática informada. Para Mauro Vieira, o encontro poderia ser interpretado como uma interferência de um agente do governo estrangeiro em assuntos internos do Brasil, especialmente no ano eleitoral, o que levou à revogação da autorização. Nas redes sociais, Beattie já acusou Alexandre de Moraes de ser o coração pulsante da perseguição política e da censura contra Bolsonaro. Ele também comenta frequentemente a política brasileira, defendendo parlamentares da extrema-direita, inclusive aparecendo em fotos com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Sempre aqui pelas manhãs para comentar tudo com a gente, Laura Capriglione, Eduardo Castro. E já vou chamar também em casa, direto do Rio de Janeiro, é isso mesmo? Confirma para mim, Jorge Folena, jurista e cientista político. Bom dia, Folena, tudo bem por aí? Bom dia, Thalita. Bom dia, Eduardo. E bom dia para Laura. Obrigado, Laura, pelo carinho. Eu estava escutando aqui. Aí ele estava ouvindo. A gente estava elogiando o Folena antes do programa começar. A gente ficou em dúvida se ele estava ouvindo. É justo. É justíssimo. Os elogios são todos justíssimos. Vamos começar aqui no estúdio e já passo para o Folena, então, tá bom? Bom dia, Laura. Bom dia. Tudo bem? Ficou sem graça, a Laura sempre fica sem graça. A Laura é tipo aquela pessoa que não sabe receber elogio. Bom dia, Laura querida. Bom dia. Eu fico mesmo tímida, o que eu vou fazer? Começa você, vai. Tá bom. Até desconcertou a Laura. Vai lá, Edu. Muito bem, vamos começar então pelo Xandão pegando pelo rabo um erro que ia cometer. Isso. Pegando pelo rabo, né? Tinha cometido o erro de autorizar esse sub de vir fazer uma excursão no Brasil, já que não tinha nada marcado para fazer como funcionário de Estado, e ia transformar, aliás, já é, né? O Xandão permite, mas agora é um comitê de campanha política internacional. Pegou pelo rabo. Eu cheguei a dizer aqui ontem ou anteontem, quando ele dá a primeira decisão, que era favorável à visita, de que ele tinha capitulado. Sim. E pelo menos ele volta atrás. E eu quero acreditar que não tenha sido porque o tal do Paulo Figueiredo lá, ontem estava no Paulo Figueiredo Show. Nós vamos fazer ainda um dia um show com o nosso nome. Mas ele estava lá dizendo que
Ele que tinha articulado, ele e Dudu Banainha tinham articulado, e claro que ia conversar, e que o Xandão não teria audácia de, não sei se ele usou exatamente esses termos, mas foi isso que ele quis dizer, senão a Magnitsky volta de novo para cima dele e tal, então puxou pelo rabo a decisão e mudou. Espero que não tenha sido por isso, porque ninguém tem que ficar ouvindo esse cara. Sim. Só que foi engraçado ele falar isso e acontecer no dia seguinte, foi. E foi interessante o fato do Itamaraty ter se posicionado em relação a esse assunto, porque antes não tinha. A partir da decisão de Moraes se pronuncia e daí Moraes volta atrás, recua da decisão, Laura. Não, é absolutamente necessário, né? Quer dizer, estava claro que o que podia ser essa visita, se não uma conspiração contra o Brasil, contra as instituições, contra o STF, contra o Estado Democrático de Direito. Então, estava óbvio, e ontem a gente apontou isso assim, com bastante insistência, não tinha nenhum cabimento. Agora, é isso, né? Quer dizer, o Bolsonaro não aguenta ser contrariado, né? Quer dizer, toda vez ele pega e faz o showzinho dele, esse show da voltar para o hospital e tal, não sei o que, né? Então, eu, francamente falando, eu não tenho pena nenhuma. Claro que eu quero que ele receba o atendimento adequado, mas não tenho pena nenhuma, porque todas as vezes que me falam que o Bolsonaro voltou para o hospital, eu falo, ele volta para o hospital. E os 700 mil caras que morreram porque ele não tomou nenhuma providência na época da Covid. Então, pena eu não tenho nenhuma. Espero que ele receba o tratamento adequado, tratamento esse que ele recusou para um monte de gente do Brasil. E ele vai, ainda que com a ambulância do SUS, vai que parece que, né, vai com uma fanfarra, sim, vai com batedor. Tem as imagens que estão aí à disposição hoje, vão com batedor, e aí vai carro atrás, e vai carro trancando o caminho. Assim, como se fosse uma autoridade indo para algum lugar. Sim. Não é uma autoridade, é um presidiário indo para o serviço médico. Coisa que quantos presidiários condenados como ele têm o mesmo direito? Ou direito tem, mas tem efetivado esse direito. Sim. Quantos são atendidos com essa presteza e velocidade? Perfeito. Isso porque ele dizia que se está na cadeia é porque não fez nada errado. Se está na cadeia, onde cabem 10, cabem 11. Aí, tá vendo? Agora é a tua vez, amigo. Folena, quero te ouvir também. Thalita, olha, nessa semana, quando eu li que o ministro Moraes tinha autorizado essa visita, eu fui realmente tomado de surpresa, porque, né, não é possível uma pessoa de um governo como o de Donald Trump, que se colocou contra a soberania nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, na defesa de Bolsonaro em julho do ano passado, o Donald Trump fez uma carta que publicou, não publicou nem na Casa Branca, ele publicou na rede social dele, dizendo que o Supremo Tribunal Federal estaria fazendo uma caça às bruxas contra o Bolsonaro. Veja, como receber, então, alguém do governo Trump ir para ter uma reunião com o Bolsonaro na cadeia? Só pode ser para conspirar, porque o Bolsonaro e o Trump, há uma ligação entre os dois, uma forte ligação, né, do fascismo internacional. O candidato de Donald Trump no Brasil é o Bolsonaro, a família Bolsonaro. Então, não fazia nenhum sentido essa autorização judicial a partir de tudo que o governo Trump, o próprio Trump, manifestou em julho do ano passado. Então, era uma reunião conspiratória, como falou bem a Laura, que vai atentar, dali poderia acontecer diversos atentados contra a soberania nacional, contra as instituições e contra a democracia. Tudo que fez com que o Bolsonaro fosse para a cadeia. Então, o sistema judiciário, a justiça, não pode criar um mecanismo para que isso se mantenha. Porque, como falou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ano passado, quando ele transferiu o Bolsonaro da casa dele para a superintendência da Polícia Federal, disse o ministro Moraes na decisão: a organização criminosa que atentou contra a Constituição, a democracia e as instituições está plenamente ativa no Brasil. Ela não foi desmontada. Então, esse representante do governo de Donald Trump ia na cadeia conspirar contra o Brasil. Conspirar contra o Brasil, contra a nossa soberania. Então,
eu estranhei o ministro ter deferido inicialmente autorizado essa visita, e ontem eu vi recebi de uma forma muito positiva. Só para concluir, Thalita, quando eu li essa decisão do ministro Moraes, que deferiu a visita a primeira vez, eu pensei comigo, olha, o ministro Moraes está sob muita pressão dos fascistas, tanto aqui do bolsonarismo, da Lava Jato, tudo isso que nós estamos vendo no caso do Banco Master. E aí eu pensei, pô, o ministro está cedendo diante das pressões que estão sendo direcionadas contra ele. Mas que bom, Thalita, que bom ontem ele restabelecer a ordem. E ao restabelecer a ordem, o que o ministro Moraes fez foi preservar a Constituição brasileira, a soberania brasileira e a democracia brasileira, porque era uma reunião conspiratória. Veja o que falou depois de revisitada a decisão, reconsiderada, o que falou esse camarada que ia visitar o Bolsonaro. Atacou autoridades constituídas do Brasil, o que ele não pode fazer como representante de um governo estrangeiro. Então estava claro que a intenção deles era conspirar mesmo. Perfeito. Como disse o Edu Castro, a gente vai trazer a plaquinha. Eu falei. Eu já sabia. Eu já sabia, eu avisei. Falamos isso ontem, nós avisamos. Mas não tem outra. O que ele veio fazer? Aliás, eu ouvi até uma brincadeira boa ontem. Já que é uma visita de cortesia, não deixa o tradutor entrar. Daí eles, né? É uma cortesia, não é porque o Trump, o fulano lá não troca fala... um presentinho, um cafezinho ali, ficam né? Ficam rindo pra Sim. cara do outro. É uma cortesia, porque não precisava se entender, Sim. então, né? Porque um não fala português e o outro não fala inglês. Mas chega a ser desfaçatez, né? Pedir esse tipo de coisa. Mas também, às vezes, eles conseguem o que eles pedem, igual, por exemplo, o Vorcaro conseguiu lá quebrar todas as seguranças que eram... alguns das travas de segurança que estão colocadas para as prisões federais. Vamos para isso, inclusive? Olha só, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar daqui a pouquinho, às 11 horas, se mantém ou não a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A prisão preventiva foi determinada pelo ministro André Mendonça após investigação indicar que Vorcaro tentava interferir no inquérito sobre o escândalo do banco. Segundo a Polícia Federal, ele mandou monitorar autoridades e ameaçou os jornalistas. O julgamento acontece no plenário virtual do STF e vai até o dia 20 de março. Apenas 4 ministros participam da votação após Dias Toffoli se declarar suspeito. Votam Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e o relator André Mendonça. Nos bastidores do STF, a expectativa é de divisão entre os ministros. Alguns defendem manter a prisão, outros avaliam substituir a medida por uma prisão domiciliar. Em caso de empate, prevalece a decisão mais favorável ao réu. Investigadores avaliam que, se a prisão for mantida, aumentam as chances de Vorcaro fechar um acordo de delação premiada. Antes de falar sobre essa extensão de direitos e benefícios, eu queria ouvir o Folena sobre essa situação, né? A gente tem falado sobre possibilidade de delação premiada, qual deve ser a decisão dos ministros do STF nesse momento em relação a manter ou não, se pode partir para uma domiciliar, enfim, queria te ouvir sobre isso, Folena. Thalita, olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que essa prisão não tem que ser mantida para ser feita uma delação premiada. Isso não pode acontecer, porque isso aí é tudo aquilo que nós criticamos. Seria uma forma de chantagear um indiciado, na verdade, ele é um investigado, que é o Vorcaro, ele ainda não é condenado, a fazer uma delação. Isso não é correto. A delação tem que ser algo espontâneo. Eu espero que isso não tenha partido da Polícia Federal. E por que digo isso? Porque a prisão do Vorcaro não é a primeira vez que o Vorcaro está preso. É a segunda vez. Na primeira vez, ele saiu por meio de uma liminar de uma desembargadora do Tribunal Regional da Primeira Região, que tirou ele da penitenciária onde ele estava e ele foi para a casa dele. E o que aconteceu ao ele retornar para casa? Uma série de conspirações começaram a surgir. Vazamentos, ataques, autoridades, tudo isso que a gente está vendo na mídia. Muito provavelmente, foi assim que a Polícia Federal apontou, que o Vorcaro em casa, ele era um risco, não só à ordem pública, mas ao curso da investigação. Então, porque ele pode estar criando um ambiente, né, exatamente para dificultar as investigações e até mesmo autoridades judiciárias, como nós vimos, está no cenário brasileiro nesse momento. Daí, justificar
um novo pedido de prisão, mas muito bem fundamentado agora. Por quê? Nesse novo pedido de prisão, foi demonstrado pela Polícia Federal, foi ela a Polícia Federal e não o ministro Mendonça, a Polícia Federal justificou o pedido mostrando a existência de uma perigosíssima organização criminosa. Organização criminosa essa constituída em curso também, em curso ainda, que inclusive manda matar pessoas. Tinha um sicário, um assassino. Então, essa prisão preventiva, não só do Vorcaro, mas de todos, foram 3, se eu não me engano, um já faleceu, que foi o sicário, né, que é o tal do Mourão, mas todos, justifica-se essa prisão preventiva. Né, tem bases, né, técnicas e jurídicas para que ela se mantenha. Não faz sentido agora, sinceramente, haver uma mudança dessa prisão. Por quê? O Vorcaro, quando ele saiu da primeira prisão, ele causou toda uma confusão no país. Ele causou confusão. Na verdade, é isso que estava sendo debatido. Inclusive ameaças com relação a juízes, alimentar desinformação. Faz parte, a estratégia montada pelo Vorcaro e pela defesa dele. Ele sair da cena do crime e colocar outras pessoas, se possível, ao lado dele. Então, é necessário que o Vorcaro fique preso para preservar a ordem pública e o curso das investigações. Não é para ele fazer delação premiada. Delação premiada, nesse caso, Laura, Eduardo, Thalita, quem está nos acompanhando, ela é muito delicada. Por que ela é delicada? Porque o Vorcaro foi apontado como chefe da organização criminosa. Eu entendo que para ele fazer uma delação premiada que justifique, porque até agora a polícia tem muitos elementos em suas mãos já para condenar o Vorcaro pelos crimes que ele está sendo investigado. Para ele indiciar, ele indiciar o Vorcaro para encaminhar para o Poder Judiciário, que vai para o Ministério Público, depois propor ação penal. Agora, o que eu quero dizer com isso? Uma delação premiada, nesse caso, o Vorcaro tem que apontar para pessoas que sejam superior a ele, que é, nesse momento, apontado como chefe da organização. Tem algum chefe oculto nesse caso, e a polícia ainda não chegou, para justificar uma delação premiada? É isso que é. O Vorcaro só é válido uma delação premiada se ele apontar que ele tem alguém acima dele. Alguém acima dele. Porque, veja, até os servidores do Banco Central foram colocados pela polícia, a partir do relatório da Polícia Federal, como empregados do Vorcaro. Eram funcionários do Banco Central que foram colocados como empregados do Vorcaro. Então, tem que ser alguém que não seja que seja pago pelo Vorcaro. Se tem parlamentares, né, aí tem que ver que tipo de parlamentar, que tipo de condução desses parlamentares. Eles foram também empregados, como nós já vimos no passado, um senador da República ser afastado do cargo, perdeu o mandato, porque ele era empregado de um bicheiro. Isso foi debatido aqui no Brasil, nos anos 90. Então tem que ver se por acaso há políticos, se esses políticos são também empregados do Vorcaro, como são esses funcionários do Banco Central que também foram investigados e estão com medidas cautelares em curso contra ele. Folheno, uma dúvida técnica daí nesse sentido. Por exemplo, se Vorcaro não teria interesse, por exemplo, em delatar parlamentares que estariam envolvidos em negócios e negociatas com ele, porque não representam, não são superiores a ele nesse sentido. E com isso ele não receberia qualquer benefício de uma possível delação premiada, é isso? Isso, Thalita, tem que ver se esses parlamentares estão em que nível. E se a polícia já não tem, para ser uma delação, tem que ser algo que a polícia não tenha. Porque se a polícia já tem informações, se ela já apurou e está investigando, por exemplo, se há suspeita que há parlamentares, como se discute desde a Carbono Oculto, que é um prosseguimento, o Banco Master é um prolongamento da Carbono Oculto, uma das partes da Carbono Oculto, em que se discute que suspeita-se que há presidentes de partidos, que há parlamentares envolvidos com crime organizado, que é o caso do Banco Master, como estamos chegando agora na apuração por parte da polícia. Então tem que verificar o seguinte, para valer uma delação, não adianta o Vorcaro falar, o senador fulano de tal trabalhou para mim. Mas se a polícia já tinha essa informação, ela não vai aceitar essa delação premiada. Tem que ser algo, essa colaboração,
tem que ser algo muito, muito importante que a polícia ainda não tenha, para justificar o prosseguimento e o aprofundamento da investigação com relação a outras pessoas que ainda não entraram na cena do crime. Então é isso. Entendi. Então vamos ver o que o Vorcaro pode trazer de especial para justificar uma delação premiada. Perfeito, Folena. Eu vou jogar para a Laura e para o Edu a partir dessa próxima notícia. A apuração da coluna Painel da Folha de São Paulo. A defesa do presidiário Marcola, chefe do PCC, pediu à Justiça Federal que ele receba o mesmo tratamento concedido ao empresário Daniel Vorcaro nas conversas com advogados. O pedido foi feito depois que o ministro André Mendonça autorizou Vorcaro se reunir com advogados sem gravação ou monitoramento do sistema penitenciário federal. A defesa de Marcola argumenta que a confidencialidade entre advogado e cliente é garantida por lei e deve valer para todos os presos. Marcola está detido na Penitenciária Federal de Brasília, assim como Vorcaro. Segundo os advogados, se o pedido for negado, o caso pode ser levado ao STF. Vocês cantaram essa bola, pessoal? Laura? Desculpa. Leva a plaquinha. Foi. Nós avisamos. Gente, mas era óbvio, né? Era o óbvio do óbvio do óbvio. O problema é que agora cabe ao STF explicar a excepcionalidade. Quer dizer, cabe ao André Mendonça. É rico, né? Cumpra-se. Por que você está deixando? Por que o Marcola não pode? Por que é dado esse privilégio para o banqueiro? Desculpa, a defesa do Marcola está coberta de razão. Sim. Né? Aliás, doutor Marcola, a próxima vez que tiver problemas de entupimento, também vai pedir para ser levado de ambulância e de cortejo para o hospital. Sim. Como é que é? É Brasília? É Copa d'Or, lá Copstar, sei lá como é que é. Deve estar. Não, eu adoro isso, eu adoro. Porque eu acho incrível como o fato de você ser branco, homem branco no Brasil. Rico. Rico. Entendeu? Não tem uma cara de maloqueiro que nem tem o Marcola. Né? Então, quer dizer, aquele cabelo, aquela coisa que agora cortaram. Mas é isso, porque o cara, ele fez de tudo. Ele ameaçou, ele quebrou os dentes, ele ameaçou quebrar os dentes, forjar um sequestro, forjar um assalto, estourar, quebrar a empregada e tal. O que mais falta? A gente ainda não tem notícia de crimes de morte que esse cara tenha cometido, mas eu não... Um cara que se expressa dessa maneira, eu não duvido. Tem um detalhe que passou despercebido, inclusive, nessas ameaças. Ele ameaçou dar um susto no ex-marido da Marta Graeff, então noiva dele. De basquete. Isso. Isso veio à tona depois, falou, mas ela... não sei quantos mil para darem um susto nele. Isso. Então, e esse cidadão fez tudo isso com uma tornozeleira eletrônica no pezinho. De novo, pegando o doutor Marcola aqui, o nosso doutor Erbas Camacho de exemplo. Tá bom, ele tem condenações, está cumprindo condenação. Mas se não fosse condenado, ele tinha que ser solto, porque o que ele faz de diferente que o Vorcaro estava fazendo? De dentro ele continuava, mesmo cumprindo a medida cautelar extrema, que era encarcerado, ele estava tocando a sua organização criminosa. E de dentro, mesmo cumprindo as medidas cautelares, o caso dele é a mais extrema, que é ficar em cana, ele estava mandando matar gente lá fora. Qual é a diferença do doutor Vorcaro para o doutor Marcola? O doutor Marcola, infelizmente, ele já tem umas 10 condenações, então ele não pode alegar. Senão ele tem todo o direito do mundo de... se liberarem o Vorcaro hoje, eu quero ir para casa também. Também quero uma tornozeleirinha e quero ir embora para casa. Porque não tem diferença. É chefe de quadrilha. Organização criminosa. Ele, o Vorcaro, que ainda não foi condenado, e o Bolsonaro, que foi condenado. É quadrilheiro, é chefe de organização criminosa. Posso fazer uma pergunta para o Folena? Por favor. Ô Folena, os advogados ficam muito indignados. A OAB se posiciona e tal, com essa restrição do contato privativo entre o advogado e o acusado, o cara que ele está defendendo. No entanto, isso aí foi adotado como medida preventiva, né? Porque a gente teve, de fato, casos de advogados bandidos que pegavam e eram pomos correios apenas do crime, levando ordens, salves gerais, quebra esse, invade o morro tal, enfim, aquela coisa toda. Então,
nesse sentido, foi para evitar que esse contato com o advogado, que é necessário, mas que esse contato servisse para o cara transmitir ordens para o prosseguimento de crimes. Você é a favor dessa medida ou você acha que ela é excessiva e ela combate, na prática, é o cerceamento do direito de defesa? Não, Laura, vamos lá. Primeiro, essa medida foi colocada na lei dos crimes de organização criminosa, tá? Inclusive para o regime diferenciado para o crime organizado. Eu vejo da seguinte forma, Laura, eu entendo que o advogado há uma linha muito tênue, sabe? Porque o advogado não pode ser criminoso, ele tem que ser um defensor. Então não pode, né, como nós vimos, como você falou, em diversos episódios, e há diversos casos, já fui conselheiro na Ordem dos Advogados do Brasil, já julguei já vários processos disciplinares. Então, há diversos processos disciplinares abertos exatamente por advogados que tiveram esse tipo de comportamento. Então, eu entendo que isso é ilícito. A medida tomada está na lei. O que cabe, no caso, a meu modo de ver, é quem não concorda, né, que até agora, até onde eu tenho conhecimento, eu ainda não vi nenhum questionamento dessa medida no Supremo Tribunal Federal para arguir a inconstitucionalidade ou não dessa medida. Eu entendo que caberia ao Supremo fazer essa interpretação, mas eu, particularmente, volto a dizer, eu entendo que não pode haver uma mistura entre o advogado ser, né, ele atuar como pombo-correio. Aí ele está incentivando o crime, se tornando criminoso também. Agora, o que o advogado tem que ter, os direitos dele, as prerrogativas da advocacia asseguradas, tem que ser, ele tem o direito de conversar com o seu cliente, né, de ter acesso ao cliente para poder fazer a defesa, senão ele não consegue fazer a defesa, e muitas vezes as pessoas acham que não é só preso já condenado, o caso do Marcola, por exemplo, mas está na fase de cumprimento da pena, é um outro processo, é a fase de execução. Então você tem que ter um contato com o seu cliente até para poder ver quais são as medidas que você poderá adotar, previstas na lei de execução penal, para, né, a evolução da pena. Então, é um direito que o advogado tem que ter, não pode haver restrição ao advogado, à defesa, de maneira nenhuma. Mas o advogado não pode ter um comportamento criminoso. E, infelizmente, isso já aconteceu em diversas oportunidades. Perfeito. Vamos para uma próxima informação para a gente debater por aqui também. A Polícia Federal realizou uma operação contra o blogueiro maranhense Luiz Pablo, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo o tribunal, a investigação envolve riscos à segurança institucional do ministro Flávio Dino. A equipe de segurança do magistrado identificou a divulgação de informações sensíveis sobre seus deslocamentos em São Luís. Entre os dados publicados estavam placas de veículos usados pelo ministro, nomes de agentes e detalhes da escolta policial. Para o STF, a exposição dessas informações pode colocar em risco a segurança do ministro e de sua equipe. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu celulares e um computador, que serão analisados para identificar a origem das informações divulgadas. O STF afirmou que a investigação não tem relação com o inquérito das fake news. A operação gerou reação de entidades que representam veículos da imprensa que classificaram essa ação como preocupante e lembraram que a atividade jornalística tem proteção constitucional ao sigilo da fonte. Querem começar? Eu passo para o Foleno, vamos ouvir, opiniões variadas, né? Porque está gerando bastante discussão nas redes essa ação de Alexandre de Moraes. Vou começar por aqui, depois eu passo para o Foleno, pode ser, Laura? Olha, eu acho que a gente tem que considerar que nós estamos diante de um fascismo militante. Não é assim, olha, nós não estamos no governo Fernando Henrique, ali quando a direita tinha expressão por outros canais que não o fascismo. Nós não estamos nesse momento. Nós estamos num momento em que se seguiu, e que é isso que a gente estava falando agora mesmo, é um fascismo que se expressou de maneira brutal no dia 8 de janeiro, com os planos de assassinato do Lula, de ministros do STF, do Alckmin e tal. Então, cara, eu acho que é tudo muito lindo, olha o sigilo da fonte e tal, isso aqui. Eu, como jornalista, mas eu também reconheço que há efetivamente uma ameaça séria pesando sobre esses caras que
que estão na alça de mira dessa extrema-direita. E o Flávio Dino é um cara desse, assim como o Alexandre de Moraes também é um cara desse, assim como, sei lá, um monte de gente. Então, eu acho que é aquela coisa, não existe nenhum direito absoluto. Não existe, é um direito versus o outro, é um equilíbrio. Quer dizer, eu não sei quais eram exatamente as informações que o cara dispunha. Agora, se elas de fato abriam o esquema de segurança dele e viabilizavam um enfraquecimento da segurança do Flávio Dino, eu acho que é necessário sim tomar providências. É claro que é, porque nós estamos esperando o quê? Nós estamos esperando o quê? A gente já viu um cara e se explodir lá na frente do STF. Nós já vimos isso. O cara só não explodiu alguém junto com ele porque ele era muito burro e depois explodiu em si mesmo. Mas eu acho que a excepcionalidade da situação hoje que nós vivemos, que é isso, nós temos um fascismo que não só ele acabou de tentar vir aqui, o cara que é o assessor do Trump para combinar um jogo com o Bolsonaro. Quer dizer, então, gente, é um momento muito delicado que o Brasil está vivendo e que eu acho que, portanto, justifica medidas excepcionais, que precisam ser muito bem fundamentadas. E imagino que o Alexandre de Moraes tenha feito isso. Mas, enfim, eu não sou dessas pessoas que falam, não, a liberdade de manifestação e expressão acima de tudo. Não! A gente sabe que não é acima de tudo. Eu posso querer me expressar defendendo a pedofilia? Não posso. Posso querer me expressar defendendo o espancamento de gays, lésbicas e tal? Não, eu não posso ser crime de ódio. Eu posso defender a liberdade de expressão defendendo práticas racistas? Não, isso é crime. Então eu acho que é isso, né? Quer dizer, são pesos diferentes que a gente pega e atribui, que a gente pega e ali a gente fala, não, aqui foi sim o cerceamento da liberdade de expressão. Mas nesse caso aí eu acho que aparentemente o Alexandre de Moraes teve bons motivos para pegar e impor essa decisão sobre esse blogueiro aí. Irretocável, porque é uma conversa muito... Bom, falam aqui, se somar aqui dá uns 80 anos de jornalismo. Então, né, diplomado, inclusive. Não é... Eu não faço defesa de classe por fazer defesa de classe. Sim. Porque tem muito canalha na nossa classe, tá certo? Então, vamos dizer o seguinte... eu vejo muita similitude com aquilo que o Folena estava falando agora com relação aos advogados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isto aqui, para mim, tem muita similitude com um advogado que não é advogado. Um advogado que está passando, que é pombo correio de bandido. Qual é o interesse público? Ponto, parágrafo. Qual é o interesse público na divulgação de como funciona a segurança do ministro da Suprema Corte, Flávio Dino? Qual o interesse público? Da placa do carro, da segurança dele. A quem interessa e ao que atende a ser divulgado esse tipo de coisa. Eu só penso num tipo de pessoa interessada nisso. Então, logo, não vejo reparo. Claro, é aquela velha história lá do Pedro Aleixo, que era o vice-presidente que nunca foi, quando assinaram o AI-5, eu não tenho medo na mão do senhor ministro, eu tenho medo na mão do guarda da esquina. Tenho de fato. Porque não pode ser visto como precedente, então depende muito da fundamentação. Depende muito daquilo que foi determinado. Só que das informações que a gente dispõe, não é jornalismo você informar, não é sequer aquele lá, o jornalismo de cardápio, você informar a placa do carro, quem trabalha na segurança e como se desloca o ministro Flávio Dino numa cidade. Nem o ministro Flávio Dino e nenhum outro ministro. Não vejo reparo nenhum a fazer. Isso aqui não é... Esse tipo de medida não é intimidação à liberdade de imprensa. É algo bem diferente. É tentar preservar uma autoridade dela ser vítima de um atentado. Houvesse interesse público na divulgação? Sim. Não. O Flávio Dino foi visto saído de um banco com uma caixa de dinheiro. Isso é uma outra coisa. Não me consta que seja isso que tenha acontecido. Aliás, não foi isso que aconteceu. Perfeito. Folena? Ô, Thalita, essa questão é exatamente como o Eduardo colocou. É bem parecida com a questão lá dos advogados que são advogados, mas acabam não sendo advogados. A mesma coisa aí. O fato de um jornalista
não ser um jornalista no que ele está fazendo, independentemente de ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, Laura. Sabe por quê? Se ele está expondo dados pessoais de um cidadão que, por acaso, é ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem que ter a proteção mais resguardada ainda diante das circunstâncias. Mas se fosse qualquer outra pessoa, não é dado ao jornalista o direito de, nem o jornalista nem a ninguém, a tornar público sem autorização dados pessoais, dados de carro, placa de carro, deslocamento da pessoa para um lugar ou para o outro. Não é dado a ninguém esse direito, só mediante autorização. Então, isso não é a prática do jornalismo. Isso aí é aquilo, há uma violação da lei da Constituição brasileira. Então, eu entendo, nesse caso, né, diante da apuração criminal que está em curso, há elementos, tem que ser feita a investigação para ver qual é a intenção desse jornalista. E com relação às liberdades, chamadas liberdades, entre elas a liberdade de expressão e a liberdade jornalística, tudo, a partir da própria Constituição Federal Brasileira, ela tem limites também. E tem um limite que, se você ultrapassar, né, você não tem a proteção total. Essa é a discussão que nós travamos aqui no Brasil, estamos travando, desde o início do governo do Bolsonaro. Era essa a argumentação do Bolsonaro, por exemplo, com relação ao direito de ir e vir, que ele empregou na Covid, diante de várias restrições à proteção da saúde impostas por municípios e estados brasileiros. E o Bolsonaro não queria respeitar, os bolsonaristas não queriam respeitar. O Supremo Tribunal Federal baixou diversas decisões dizendo que era possível restringir a liberdade de circulação. O que acontece com relação ao 8 de janeiro, muito do debate do 8 de janeiro, ele está relacionado exatamente a isso, a liberdade de expressão. Eu posso atacar uma instituição do Estado brasileiro, eu posso atacar a Constituição, eu posso atacar a democracia e nada acontece comigo, eu posso defender o nazismo e o fascismo no Brasil, como fizeram e fazem os bolsonaristas? Não pode. Não pode. Então, o jornalista tem que entender, como o Eduardo bem destacou, qual a importância do papel dele, porque ele, como um advogado, exerce uma função, nós aqui exercemos uma função social. E exercendo uma função social pública, de interesse público, nós temos que também entender que nós estamos inseridos no meio da sociedade. Por isso que nós temos a obrigação de falar a verdade e não falar a mentira. Inclusive, isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na área de comunicação, que vale para esse rapaz, é a chamada liberdade com responsabilidade. Se você excede essa liberdade, você vai responder, seja civil ou criminalmente. Perfeito. Vocês todos sempre muito brilhantes. Folena, vou me despedir agora de você. Muito obrigada. Sempre um prazer recebê-lo aqui às sextas. Viu? Um beijão para você. Bom final de semana por aí. Até. Obrigado. Para vocês também. Laura, um beijo. Eduardo, um abraço para toda a audiência. Beijo, tchau, querido. Thalita. Beijo. Tchau. Vamos ao cenário internacional? Olha só, 2 semanas de guerra no Oriente Médio. O Irã realizou novos ataques contra países do Golfo, aliados dos Estados Unidos. No Iraque, um avião-tanque de reabastecimento da Força Aérea dos Estados Unidos caiu durante uma missão militar. Missão militar essa ligada à guerra. O comando militar estadunidense afirma que o acidente não foi causado por ataque inimigo. 4 militares morreram nesse acidente. Em Teherã, explosões atingiram uma manifestação durante a celebração do Dia de Al-Quds, um ato anual de apoio à causa palestina. Milhares de pessoas participavam e participam desse protesto em Teherã. E isso, nesse momento, no passado, foram registradas explosões próximas ao local do evento. A TV estatal iraniana afirma que uma mulher morreu atingida pelos estilhaços. Israel disse que avisou sobre os ataques a alvos em Teherã e chegou a emitir alertas para a retirada de áreas da capital pouco antes das explosões. As manifestações ocorrem em todo o país, nesta última semana do Ramadã, que é o mês sagrado do islamismo. Multidões tomaram as ruas em várias cidades. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, participou do ato em Teherã. Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores, também esteve nesse ato e disse que a manifestação mostra a determinação do povo iraniano diante da guerra. الرحمن الرحیم امروز خب روز قدس هست در ایران و علیرغم حملات وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا همین امروز در همین ماجرا انجام دادن، ولی ما با سیل
میلیونی جمعیت مواجه هستیم، نه در تهران فقط، در همه شهرها، و این نشون دهنده عزم و اراده محکم ایرانیان هست در حمایت از جمهوری اسلامی، در حمایت از موضوع قدس، در حمایت از فلسطین و در حمایت از همه آرمان‌هایی که ما در این سالها داشتیم و ما رو تا اینجا رسونده. و انشالله با همین قوت و قدرت ادامه خواهیم داد و ما دشمنان خودمون رو مجبور خواهیم کرد که اعتراف بکنن به قدرت مردم ایران. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou à população e afirmou que o país está alcançando resultados sem precedentes na guerra. Disse ainda que a campanha militar está reconfigurando o Oriente Médio. Numa fala com forte tom religioso, Netanyahu anunciou que Israel vai alcançar o reino e chegar ao momento do retorno do Messias. A fala, que mistura objetivos militares com referências messiânicas, foi interpretada por analistas como um sinal da radicalização do discurso do governo israelense em meio à guerra. O premier também fez um alerta ao novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, e ao chefe do Hezbollah, Naim Qassem, dizendo que não dará seguro de vida a nenhum dos dois. Quero ouvir Laura e Edu sobre mais esse capítulo, então, dessa guerra, agora 14º dia de guerra. Eu acho que é importante a gente falar sobre esse discurso do Netanyahu, porque o Netanyahu não é um religioso, nunca foi. Ele não é um cara, porque em Israel existem, sim, as correntes fundamentalistas, religiosas e tal, não sei o quê, que, inclusive, muitos desses caras são contra o Estado de Israel e participam de manifestações contra o Estado de Israel. Por quê? Porque consideram, e isso são os religiosos, muito religiosos mesmo, eles dizem o seguinte, que está na Torá, que é o Antigo Testamento, está no livro da Torá que os judeus só teriam o seu Estado depois da volta do Messias. Então, o Netanyahu não é dessa turma. O Netanyahu é um pragmático, é um fascista, supremacista, pragmático. O lance é o seguinte, esse discurso que ele faz agora, falando da grande Israel, falando da volta do Messias, ele está falando para o público evangélico dos Estados Unidos e do resto do mundo. E é essa que é a coisa que preocupa, porque na verdade o que aconteceu foi o seguinte, Israel perdeu dramaticamente o apoio que recebia das forças democráticas do mundo. Perdeu depois de Gaza, depois daquele escancaramento do que foi aquele matadouro em que se transformou Gaza por força da atuação das forças de defesa de Israel. Então, perdeu completamente o apoio, Israel perdeu completamente o apoio de pessoas que sempre defenderam, olha, os judeus têm que ter o seu Estado e tal, não sei o que, porque eles foram muito perseguidos na época do nazismo e tal, Essas pessoas chegaram e falaram, gente, olha o que eles estão fazendo, então não dá para apoiar isso aí. Então eles foram buscar o apoio aonde? Nas igrejas evangélicas de todo o mundo, particularmente dos Estados Unidos. Então quem hoje apoia o Netanyahu, apoia o ataque contra... E você vê, aqui no Brasil, a Ana Paula Valadão teve a coragem da Lagoinha, da igreja da Lagoinha, que é uma dessas igrejas neopentecostais, alinhadíssimas com Israel, foi saudar, chorando, o ataque de Israel ao Irã. Então, é isso, quer dizer, ele faz um discurso para tentar envolver esses novos aliados, esses novos, entre aspas, aliados. Eu já contei para vocês, mas vou contar de novo. Aqui, por exemplo, a gente fala da Lagoinha, a gente gosta de falar da Lagoinha porque a Lagoinha está na moda. Mas, por exemplo, quando foi inaugurado o Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, era uma coisa impressionante. Hastearam a bandeira de Israel, hastearam na inauguração, tocaram o hino de Israel e o Edir Macedo estava vestido como se fosse um rabino, com uma barba, inclusive, e tal, com o tefilim, que são aquele chale e aqueles fiozinhos. Ele estava vestido de judeu. Então, é um negócio assim, impressionante que hoje o grande apoio que Israel tem, vem dessas igrejas neopentecostais. É por isso que ele fala desse milenarismo da chegada do Messias para
que afina-se, é um discurso que se afina muito com o discurso da turma evangélica. E é essa parcela da população cristã que acredita também no grande Israel, né? Que quer a recuperação daquilo que é o Israel bíblico, que não tem exatamente nada a ver com o Israel de hoje. O Israel de hoje é um Estado moderno, criado em 1948, em uma parte daquilo que biblicamente se diz ter sido ou que querem que seja o Estado de Israel. O que significa na prática a invasão de vários outros estados, né? Não só a Palestina, como já foi, e não só a Síria, mas também uma parte da Arábia Saudita, se eu não estou enganado, e aí o problema ia ser bem sério, e Jordânia, e parte do Egito, e aí também o problema ia ser bem sério. Então, o Iraque, né, vai do Mar ao Eufrates, né, que é vou chamar de perímetro ali. Do Nilo ao Eufrates. Do Nilo ao Eufrates. Do Nilo ao Eufrates. Então, não é exatamente algo simples disso acontecer. Mas sem a faixa de Gaza e também passando por cima daquilo que é o Líbano, daquilo que é a Jordânia, não seria possível chegar. E os cristãos, esses cristãos mais neocristãos, neopentecostais, têm claro, e muitos deles acreditam inclusive, que os israelenses são cristãos. Eles não sabem das perseguições que acontecem em Israel com os cristãos e também com os muçulmanos, mas também com os cristãos. O que acontece? Em espaço de Jerusalém é um espaço mínimo, dividido idealmente nas 3 grandes religiões monoteístas, só que na prática não é, né? Sim. Na prática não é. Então, essa tensão chega a esse patamar, a esse grau de imaginação que vai muito além da religiosidade. Perfeito. Seguinte, estamos acompanhando imagens ao vivo da Press TV, mas a Press TV está repercutindo a participação do presidente iraniano nessas manifestações que acontecem por todo o Irã, nesse dia de Al-Quds, que é um dia de defesa da Palestina, é um dia de críticas a Israel e defesa do povo palestino. Essa é a participação, esse é o momento em que o presidente iraniano foi visto nessa celebração que acontece em Teherã, a capital do Irã. Eu vou aproveitar esse momento para conversar agora com o engenheiro Marcos Moliterno e a advogada Rosa Maria Prandini. O casal esteve antes da guerra no Irã e ajuda a gente nesse momento a conhecer um pouco mais do país, que é muito famoso inclusive pela hospitalidade, não? Rosa, Marcos, bom dia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria ouvi-los em relação ao que vocês sentiram durante essa visita. Bom, assim, foi um divisor de águas para nós, porque ir para o Irã realmente é algo que é inesquecível. É um povo hospitaleiro, é um povo avançado, é um povo muito estudado, e assim, nós não tivemos uma intercorrência como a gente às vezes tem numa Europa que a gente fala, né, que é tão... Não, lá é tudo seguro, tudo em ordem. Obviamente tem o problema do regime, mas isso não impede que as pessoas sejam receptivas, boas. Eles falavam isso para nós, falem para as pessoas que nós somos pessoas boas, porque o que chega de lá para cá nunca é isso, né? Então, foi uma viagem maravilhosa, sem contar todos os monumentos, tudo intacto, perfeito, comida deliciosa, inclusive é uma viagem gastronômica mesmo. Então, foi muito agradável. O Marcos pode completar até. Eu acho assim, o Irã, que a gente vê nas reportagens, na mídia, como qualquer país, tem muito pouco a ver com o povo, né, de verdade. Lógico, nós éramos turistas, então a nossa movimentação era mais limitada, de conversa com as pessoas. Mas, com todas as pessoas que nós encontramos, todas eram contra o regime. Mas também é preciso lembrar que o Irã, ele é um povo persa com mais de 8 mil anos de história. Invadiram outras... Peraí, Marcos, a gente teve uma travada da conexão. É um povo com mais de 8 mil anos de história. Parte daí, por favor.
um pouco com mais de 8.000 anos de história, e que já foi invadido diversas vezes, e já invadiu outros estados também diversas vezes. Então, eu acho que assim, é um povo muito orgulhoso de si, mesmo sendo, naqueles contatos que nós tivemos, contra a teocracia. Sim. Nós estávamos passando a fazer uma visita em Teherã, e Teherã é cercado por uma cordilheira, né? E tem uma prisão lá. Aí uma das pessoas que estava com a gente falou, tem mais professor universitário nessa prisão do que nas universidades. Assim, falando claramente contra o regime. Mas é um povo super carinhoso, super bem receptivo. Assim, tirando o trânsito, que é um dos mais malucos que eu já vi, que eu não vou atropelar. Eu não sei regra de trânsito é uma sugestão, né? Mas, assim, as cidades são lindíssimas. Eu acho que você está mostrando aí, essa é a Praça de Isfahan. Essa praça, assim, é uma das mais monumentais que eu já tive a oportunidade de conhecer na vida. Assim, as belezas do Irã são fenomenais, Tanto que um palácio em Teherã, que é o Palácio de Golestan, foi bombardeado agora, que é uma pena, porque vão destruir a história, né? E isso não se recupera, né? Mas é uma viagem que realmente, se tudo se acalmar, quem puder, vale a pena, porque vale a pena pelo local e pelo povo. E pela comida. Eu sou descendente de italiano, então eu tenho alguma afinidade, né, com massa, pizza e coisa e tal. Mas eu nunca comi tão bem na vida como no Irã. Os pratos são fenomenais. E eles, quando vêm o estrangeiro, eles se aproximam. Essa foto que vocês viram ali atrás de umas meninas de preto, era uma escola. E quando elas viram a minha filha, todas foram falar com a minha filha. Então, assim, é um povo muito carinhoso mesmo, que tem que ser passado para as pessoas de fora quem eles são mesmo, né? Porque não são isso que aparece. Perfeito, é isso. A gente tem visto agora na imprensa e circulando nas redes a imagem da destruição de alguns patrimônios da humanidade. Então, assim, é de uma tristeza enorme. Eu imagino para vocês que estiveram lá ver agora essa situação, né? Vou passar para a Laura Capiglione, Eduardo Castro, que estão aqui comigo no estúdio, para que façam questionamentos, para que a gente bata um papo. Aliás, só explicando para quem está nos acompanhando, essas são imagens de Isfahan nesse momento. Acontece uma grande manifestação nesse dia de Al-Quds, e essas são imagens, então, do povo iraniano. Eles mostraram antes imagens que eles fizeram lá, né? Isso. Aquelas eram fotos, imagens que o casal fez, e agora a gente vê imagens dessa manifestação em Isfahan neste momento. Laura? Rosa, eu queria fazer uma pergunta. Você estava usando véu, ou a sua filha estava usando véu, como é que era? Se vocês sentiram, porque uma das grandes causas de manifestações que houve no começo do ano, no final do ano, foi exatamente essa questão do véu. Como é que era para vocês, mulheres, você e sua filha, como que vocês sentiram essa imposição do uso do véu e que tipo de véu que vocês tiveram na verdade, eu pus uma pashmina, eu levei daqui mesmo, isso tem que usar, é fato, e para nós que não estamos acostumados, realmente incomoda, né? Então, de vez em quando, eu via algumas pessoas sem, e hoje eu vou tirar, sabe? Aí, um certo dia, a gente estava num café, e eu vi uma menina ou outra sem, eu falei, isso aqui já cansou, para mim, tirei. Daqui a pouco, veio o garçom e falou, coloquem, porque tem a tal da polícia da moral. Então, de repente, entra alguém lá, se você está fazendo isso, você pode ser preso, entendeu? Então, isso realmente acontece, né? Mas, assim, a gente ia no começo de 23 e eu tinha recebido umas regras que em 2025, né, que nós somos, já não existiam mais. Por exemplo, eu em começo de 23 comprei uns camisões, porque tinha que ir de camisão, não podia mostrar a calça mais justa e tudo mais, que eu não podia andar de mão dadas com o Marcos na rua, tem certas coisas que não podiam. Chegou em 25, eu cheguei lá e vi as mulheres trabalham bastante, estão bem no mercado de trabalho lá, achei bem interessante isso, todas assim, com calça jeans normal, a única coisa é o lenço na cabeça, isso realmente não pode ficar sem, né? Mas teve uma evoluçãozinha de roupas e de comportamento, ainda assim, a gente vê que elas são super contidas, por exemplo, eles não podem beber, não tem bebida, então tudo que o nosso guia falava para a gente era feito meio na surdina, eles têm um método deles de viver, né?
que eles fazem, não pode beber, mas eles fabricam a bebida deles na casa deles, tanto que é um grande problema também, porque tem muita morte por causa disso, mas não tem bebida alcoólica. Então, eles alugam casa longe para fazer festa, porque não pode ter música alto. Eu mostrei para vocês um vídeo de um senhor dançando, são manifestações que eles fazem embaixo das pontes. O guia nos levou, até achava que o nosso guia era bem ativo nisso, ainda falei para meu marido, vamos tomar cuidado para a gente não ir preso ainda. Mas era uma manifestação, então eles fazem embaixo das pontes, onde eles põem música, eles dançam, porque não pode. Eles não podem cantar e dançar em público, então tem uma restrição dele. No caso do véu, tem uma situação interessante, porque dentro da van que a gente correu o Irã, elas não usavam véu. E eu perguntei para o motorista, como é que funciona isso, né? Falaram, a polícia, quando vê que é carro de turista e está sem véu, eles dão uma multa. Eu posso ir na delegacia e recorrer, explicar que era turista, o cara não sabia, tal, e eles me liberam a multa, mas me toma tanto tempo que eu prefiro pagar a multa e continuar. Quando é carro de turismo, tem essa flexibilidade. Mas você vê que tem dois tipos de mulheres lá, né? Porque tem aquelas realmente que são uma fé cega, como a gente foi na cidade do Com, as meninas assim dentro dos templos, né? Como se chama? Templo, né? Elas é uma fé cega ali, elas só ficam rezando e seguem tudo que tem que ser seguido. E tem as moças que já são mais avançadas, né? Então, nesse sentido, as mulheres são mais divididas lá, né? Tem as super religiosas e as que estão esperando o seu momento, né? Então é isso. Polícia de costumes a gente tem aqui também, né? Pega a PM numa sexta-feira à noite em alguns lugares de São Paulo, você vai ver, não só de São Paulo, você vai ver que eles são uma polícia de costumes. Ou você faz do jeito deles, claro que não para todo mundo, não em todos os lugares, mas é uma polícia de costumes também. Minha curiosidade para vocês, por que o Irã? 8.000 anos de história. Não, nossa, Persépolis. Nossa, é um troço que... Realmente. A civilização nasceu ali. A civilização começou ali. A civilização ocidental se baseia nos gregos, que se basearam nos indianos e nos persas. É toda uma cadeia de conhecimento, de culturas. Aquilo é interessante, fascinante. porque parece que você voltou no tempo. Quando você chega lá, quando a gente viaja, o que você vê? Você vê as grandes grifes, não tem nada disso. O que eles têm são as lojas locais, a farmácia, tudo local. Não tem, você não encontra nenhuma grife estrangeira, né? Então, a cidade parece que é uma cidade do passado mesmo, né? E quando você anda pelas ruas por trás das grandes avenidas, são aquelas ruas terracotas que você tem aquelas portinhas, aí você dá numas casas de banho maravilhosas. É algo que não existe. Né? Só fazendo, eles fazem uma casa, uma construção, que aqui a gente usa pau a pique, mas lá, como eles não têm muita arcilha, eles fazem com areia. Mas são cidades que têm 3.000 anos. Gente, são 3.000 anos. E não Roma não tem 3.000 anos. Mas não só isso, fazendo uma parte rápida para não atrapalhar, a inteligência deles. Quando você começa a ver esse tipo de construção que está aparecendo, em cima são abóbadas que têm iluminações para a parte de baixo. Fora isso, eles têm um tipo de ventilação que não há um ar-condicionado feito que refrigere como eles fizeram. Então, é algo que você começa a falar, puxa, como é que eles conseguiam pensar, né? Só fazer um adendo rápido aqui. Eles desenvolveram um método de fazer gelo no deserto. Incrível. Impressionante. Isso não estou falando agora, eles fazem há 2.000 anos, eles fazem gelo no deserto. Eles criaram um sistema de circulação nas áreas desérticas que é fenomenal, é natural. Essas torres altas que você vê são torres de ventilação, o lugar fica super fresco dentro. Assim, é um avanço que a cultura sempre teve, que realmente é um pecado não poderem evoluir fora dos limites religiosos. Tem uma coisa interessante, eles não têm analfabetismo lá. Não tem. E é uma cidade extremamente segura. Você pode andar a hora que for, você pode andar com dinheiro na mão, não existe ladrão. Qualquer das cidades. Não existe, qualquer das cidades. Não existe mendigo, eu não sei o que eles fazem com o mendigo, mas não existe. Né? Então, é uma coisa que a gente não teve um problema andando pelo Irã. Nada. Tirando o véu que você tem que pôr. O resto,
Zero problema. Rosa, Marcos, vocês mantiveram contato com alguém que conheceram, com o guia, de repente, para saber qual é o sentimento nesse momento? Porque, como o Marcos coloca, né, é uma cultura de 8 mil anos e que as pessoas têm muito orgulho disso. Então quando a gente vê um ataque que acontece como nesse momento por parte dos Estados Unidos, por parte de Israel, e a destruição de patrimônio, de uma história tão rica, a gente entende, de repente, por que a população, mesmo contrária ao regime, por exemplo, tende a se unir e se levantar contra esse ataque à soberania. Não, queria ouvi-los. É exatamente esse o sentimento que eu percebi lá. Se o regime mudar por uma força interna, eles lutam, eles querem, mas eu acho, pelo que eu notei, dificilmente eles vão aceitar uma ingerência de um país estrangeiro. Assim, eles são muito orgulhosos do que eles são e da trajetória deles. Então, me parece que eles não... Nós fizemos contato com o nosso guia, né? A gente tem o WhatsApp dele, que inclusive isso, né? A internet lá é fechada, mas eles também dão um jeito. Tudo eles dão um jeito. E até há um mês atrás, foi um mês atrás, né? O primeiro ataque. O primeiro ataque, ele falou, olha, está super difícil, mas nós estamos bem, né? E depois a gente não conseguiu mais falar com eles, porque ele e o nosso motorista foram pessoas maravilhosas. Olha. E aí a gente sempre pergunta, como é que está aí e tal, né? Então ele falou, olha, no primeiro momento ele falou, Rosa, está muito difícil, muito difícil. Então agora a gente está esperando um novo contato, porque eles fecham a internet, né? Que é uma coisa complicada lá. Então, vamos aguardar, né? Se tiver uma novidade, eu falo para vocês. Perfeito. Mas algum questionamento? Não, eu queria só perguntar se vocês sentiram como é que é a situação da mulher. Você falou, tem dois tipos, tem a mulher mais religiosa, mas você viu mulheres em cargos de chefia, viu mulheres... Como é que é essa situação? E da cultura, a gente viu que eles têm as escolas de meninas e tal, tem uma preocupação. Eu vi até uma estatística falando que no Irã tem uma porcentagem gigantesca de pilotos de avião que são mulheres. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação das mulheres, mas no chão mesmo, nas calçadas, no comércio. Como é que as mulheres se comportam? Olha, assim, eu sinto, como eu digo, nós vivemos 2 Irãs ali num determinado momento. A gente andando na rua, as mulheres, nos hotéis que a gente ficava, tinham muitas convenções. E aí eu comecei a ver que tinham muitas mulheres, assim, todas muito ativas, e via mulheres que eram chefes, porque pelo jeito como os outros se referiam a elas e tudo mais, né? Então, a questão da mulher lá no mercado de trabalho, eu vejo que, assim, elas têm oportunidade, né? Não posso te dizer a fundo se é tão bom assim, mas pelo que eu pude notar só de observar, né? Não, diria que é uma coisa até meio normal. Elas se vestiam normal e tudo mais. Quando a gente foi para a cidade do Qom, que é a cidade dos ayatollahs, ali, sim, são mulheres extremamente religiosas, que não saem das igrejas, lá dos templos deles, né, Marcos? É a versão oriental da trad life, que hoje está na moda em alguns países. E elas, assim, não questionam. A gente até foi recebida por um ayatollah muito moderno, eu até me surpreendi, porque ele gosta do Brasil, ele é um cara que, assim, gosta do povo brasileiro. Ele conhece o mundo, ele ocupou diversos postos pela religião xiita, em vários países, a Arábia. Então, era um cara, assim, para conversar, uma cultura fenomenal. O que me surpreendeu, né? Porque você fala, puxa, né? A gente pensa que vai ser... Não, super moderno, nos mostrou tudo lá dentro. E eu vi as meninas, porque aí quando você visita, aí a parte só das mulheres e a parte só dos homens, né? E aí as meninas, essas são aquela fé cega mesmo. Elas ficam sentadas no chão, aonde for, com aqueles livros imensos, todas de preto, coberto. Então, assim, são 2 tipos de mulheres lá, né? Mas, assim, eu acho que a mulher que está lá no mercado de trabalho e tal, tem até uma vida visualmente, para mim, meia normal. Claro que tem as limitações que a gente não vive, né?
Mas Eu acho que eles têm uma deficiência muito grande de mão de obra, então eles não podem abrir mão das mulheres que são preparadas. Né? e eles são muito inteligentes, né? São extremamente Muito inteligentes. Extremamente inteligentes. Assim, tem muito engenheiro, eles não estudam pouco. Olha, só fazer um adendo aqui, eu não sei Sim. qual está o tempo de vocês. Em Teherã tem aquela Torre Azadi, que Nossa. a gente vê fotos, que é o Eu símbolo mandei de para Teherã. vocês aí. Assim, as fotografias, Não por serem representa. duas dimensões, não representam. Quando você chega naquilo... Eu sou engenheiro, gente. Eu olhei aquilo e falei, como é que alguém construiu Projeto. isso? Eu não sei, eu não consigo entender como alguém construiu isso. Ela é fantástica, sob todos os aspectos, né? A forma dela, a construção. Então, assim, a gente vê a qualidade do estudo e do conhecimento que eles têm nesses marcos, né? Realmente... É que você começa até a entender, porque quando você vê tudo que é muito antigo deles e que tinha sempre um propósito, você fala, eles têm uma inteligência de muito tempo. Que assim, você não imagina por que o cara fez aquilo. Sempre tinha um porquê. Sempre tinha um porquê. E aí você fala, puxa, mas é mesmo, né? Então, assim, é interessante você ver, assim, sem tecnologia nenhuma, lá atrás eles conseguirem fazer coisas que hoje a gente fala como é que eles conseguiram. Então, hoje, o cara fazer uma ponte daquela, é um portal, na verdade, né? Para eles é tranquilo, porque vem de um histórico, né, de observação, teste, enfim, né? Mas é uma viagem que realmente é um povo... Eu estou muito sentida mesmo, porque vai se perder a história por pessoas que eu falo são ignorantes, sabe? Não tem cultura, não tem outra coisa para falar, né? Então... E não dá valor a essa cultura tão importante, né? 8.000 anos, poxa vida, é isso. Não dá, e não vai se recuperar. Marcos Rosa, agradecidíssima pela participação de vocês, viu? Um grande abraço, até uma próxima. Até mais, tchau. Tchau. Vou seguir com mais notícias da Folha de São Paulo. O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, propôs ao Brasil um acordo de cooperação em segurança que inclui receber em presídios brasileiros estrangeiros capturados nos Estados Unidos. Essa proposição americana, vista pela Folha, teria sido rejeitada pelo Planalto. Os americanos pedem que o Brasil apresente um plano para combater organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, e também o Hezbollah, segundo um alto funcionário americano. A ideia segue o modelo adotado por Nayib Bukele, no presídio de segurança máxima em El Salvador. A proposta deve ser discutida em um encontro entre Lula e Trump na Casa Branca, que deve ocorrer em abril. O Palácio do Planalto tenta evitar que Washington classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, medida que poderia aumentar a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil. Então, notícia essa publicada na Folha de São Paulo, que dá conta dessa proposta feita pelo governo Trump ao Brasil e que teria sido rejeitada pelo Planalto. Eles poderiam fazer isso com o presidente do Paraguai, porque eles conseguiram um protetorado aqui do lado. A partir da assinatura, ratificação que houve no Congresso paraguaio, o Paraguai deixou de ser o Paraguai. O Paraguai agora não vai ter apenas uma base americana. Até a carteira de motorista deles vai valer. Eles não precisam ser fiscalizados, nem parado na rua pela polícia. Não precisam dar informações sobre os sistemas de comunicação que vão usar. Né? Pode caminhar com arma, pode trazer navio, pode trazer avião. Isso tudo na nossa fronteira. Vai falar com o Paraguai direto, o Trump. Né? Claro, o Lula, por favor, não use esse jeitinho meu, porque o Trump vai ficar bravo. Mas com um pouquinho mais de jeito, o Lula é bom nisso, fala para ele procurar o Paraguai. Sabe o que eu acho incrível? Que o Brasil não tem embaixador brasileiro, embaixador americano no Brasil hoje. Sim. Quer dizer, as relações estão tão atritadas que sequer ter uma embaixada funcionando a pleno vapor não existe. E como é que o Trump está se relacionando com o governo brasileiro? Através desses recados. Então, são recados que, por fora de qualquer normalidade, assim, vocês têm que fazer um plano para acabar com o PCC e com o Comando Vermelho. Epa! Acaba com o fentanil aí, ó. Acaba com o fentanil na tua casa. Agora eles pegaram, hoje tá dando que os Estados Unidos estão muito preocupados com os trabalhadores em condições análogas à escravidão no Brasil. Quer dizer, então... Conversa com o Uber aí, amigo. Cara, tá estranho, entendeu? Aí vem esse representante
do Trump falar com o Bolsonaro. Vamos entender, nós estamos no meio de uma campanha eleitoral em que os Estados Unidos estão querendo colocar a sua agenda aqui dentro. É isso, quer dizer, essa história de decretar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, essa coisa do modelo do Bukele de El Salvador, sim, é uma intervenção em massa feita pelos Estados Unidos no Brasil, sem que eles tenham sequer uma embaixada aqui, então uma embaixada funcionando. Então olha, vamos abrir os olhos, porque está tendo uma escalada e um aumento do tom muito preocupante, eu acho. E são propostas tão afrontosas para o que o Brasil é hoje, que parecem querer uma negativa para que o governo Trump tenha justificativa para ir com mais afoite e mais de falta de cascas de banana. O que ele quer? Ele quer que o Lula apareça falando: eu não vou pôr o Comando Vermelho e o PCC na lista de organização a favor do crime. Casca de banana. Mas esta sempre foi a forma de atuação do bolsonarismo, desse extremismo fascista. Então, eu acho que... Mas você vê, todo dia tem uma novidade, sim, todo dia, e uma escalada, né? Então, sim, abrir os olhos. Deixa eu conversar, vamos chamar, a gente vai continuar nesse papo aqui um pouquinho sobre democracia, enfim, regimes. Eu vou conversar agora com o cientista político Álvaro Bianchi, que é professor titular da Unicamp. Ele lança nessa próxima semana o livro Fascismo e Liberalismo, Afinidades Seletivas, em que ele analisa como ideias autoritárias conseguiram se adaptar às democracias ao longo desse último século. Em meio a essa escalada de conflitos que a gente tem assistido, o avanço de discursos nacionalistas pelo mundo, o livro discute como essas correntes políticas voltam a ganhar força. Professor, bom dia, seja super bem-vindo. Eu queria começar com esse questionamento. Explica de que forma essa análise nos ajuda a entender o momento atual que vivemos. Bom dia. Bom dia. Bom, no meu livro eu tratei como certas correntes liberais no início do século XX na Itália procuraram se fundir ou participar do movimento fascista. E nisto elas fizeram algumas adaptações na sua ideologia, procurando compatibilizar liberdade e individualismo com autoridade, dois princípios que geralmente se colocam como opostos. Nós podemos perceber atualmente movimentos que podem ser considerados semelhantes, mas que correm, digamos assim, na direção oposta. Nós vemos movimentos neofascistas que eram presentes logo depois da Segunda Guerra Mundial, afirmando uma profissão de fé, muitas vezes democrática, ou pelo menos uma aceitação das regras do jogo. Na verdade, isto, assim como aqueles liberais fascistas tiveram que adaptar a ideia de liberdade para conciliá-la com o autoritarismo, estes novos fascistas, estes neofascistas, tiveram que adaptar a sua ideia de democracia. Tiveram que deixar esta democracia mais plebiscitária, mais centralizada no poder executivo, portanto, menos democrática. E é isto que nós vemos em partidos como o Regrupamento Nacional, por exemplo, na França, os Irmãos da Itália, evidentemente na Itália, o partido de Giorgia Meloni, e outros partidos ao redor do mundo que promoveram esta conciliação entre um discurso autoritário que tinha uma raiz no fascismo e as instituições da democracia liberal reinterpretadas. Eu estou com Laura Capriglione e Eduardo Castro aqui no estúdio. Vou passar para eles para a gente bater um papo e fazer uma conversa por aqui. Laura? Professor, fascismo, pelo que, enfim, era o primado da nação, do Estado e tal. E todos esses caras, esses novos fascistas, são anti-Estado, né? Quer dizer, é aquela coisa, são, ou melhor, são contra... o Estado só tem que existir para reprimir o povo, porque para
O resto ele não investe em saúde, ele não investe em educação. É a Argentina, né? Liquidação completa enfim, de uma ideia de um Estado que organiza a economia e tal. A ideia é de não organização da economia, é de deixar os agentes econômicos funcionarem a seu bel prazer. Meio como o Roberto Campos Neto fez aqui com o nosso Banco Central. Mas a pergunta é, isso é fascismo? Continua sendo fascismo ou é uma releitura, na verdade, que se substitui o Estado pelas grandes corporações? Como é que o senhor vê essa coisa? É um liberalismo das grandes corporações, digamos assim. Olha, eu acho que estes movimentos que eu denomino de pós-fascistas, estes que fizeram esta guinada do neofascismo do final da Segunda Guerra Mundial para estas novas configurações político-eleitorais, não é? Este pós-fascismo, ele permanece, digo que permanecem como estatólatras, ou seja, eles concebem o Estado como organizador da vida social, mas eles deixam de ser anti-intervencionistas, perdão, eles deixam de ser intervencionistas, ou seja, no âmbito econômico, não é? Eles promovem uma mudança do discurso enquanto mantém o caráter estatólatra do fascismo histórico. Agora, uma coisa que eu acho que devemos estar atentos é que são movimentos diferentes, isto que nós vemos no Brasil e na Argentina, por exemplo, daquilo que nós vemos na França e na Itália, em outros países europeus. O que permitiu um enorme crescimento do reagrupamento nacional, mas também dos irmãos da Itália, o partido da Marine Le Pen, o partido da Giorgia Meloni, foi uma retomada do discurso social, não é? E isto permitiu que estes partidos de extrema-direita se apresentassem como uma alternativa, muitas vezes para as classes trabalhadoras, perante um contexto de crise social que, desde 2008, promoveu uma queda abrupta e radical da qualidade de vida nestes países. Ou seja, a dosagem ali do anti-intervencionismo ou do liberalismo é diferente em diferentes contextos nacionais. Eu creio que isso é algo que nós precisamos ficar atentos para compreender melhor. Agora, eu acho que eu costumo trabalhar com um conceito mais amplo, que é o de extrema-direita, como uma grande família de ideologias, uma grande família de discursos políticos. E lá na extrema-direita podemos identificar muitas coisas: ultraliberais, autoritários militares, conservadores cristãos e até mesmo neofascistas e pós-fascistas. Não são idênticos, não são movimentos ideológicos idênticos, mas eles têm semelhanças. Eles partilham certos traços comuns que nos permitem identificá-los neste espectro político. Eu sempre digo, nós nos acostumamos a pensar o fascismo como a pior coisa que pode acontecer. E eu sempre digo, olha, não devemos subestimar a maldade humana, né? Ou seja, a humanidade já deu provas de que pode sempre inventar maldades cada vez maiores. Sim, Burrice e maldade nunca devem ser subestimadas. Professor, dentre esses traços que unem aí esses grupos que o senhor chama unidos de extrema-direita, o racismo é um traço comum? Em alguns países, sim, em outros, não. Depende muito de configurações nacionais. Não é, por exemplo, apenas para citar um exemplo histórico, o integralismo brasileiro, né, sempre procurou se afirmar como um movimento não racista, né, no âmbito do seu discurso político. Isto porque eles tinham a figura mitológica do caboclo como expressão da brasilidade, ou seja, o nacionalismo que eles advogavam ia muito colado ali a ideia de brasilidade. E a este personagem que era o caboclo. Agora,
Em outros países, sim. Não é? O racismo e a xenofobia são determinantes. Cito, por exemplo, o caso europeu, cito também, evidentemente, o caso dos Estados Unidos, onde o supremacismo branco é uma das principais correntes, não é, desta extrema direita norte-americana. Perfeito. O livro Fascismo e Liberalismo, Afinidades Seletivas, de Álvaro Bianchi, será lançado agora no dia 17 de março pela editora Boitempo. A obra também estará disponível em formato e-book. Álvaro, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Parabéns pelo livro e até uma próxima oportunidade. Um abraço para você. Obrigado a vocês, obrigado ao público. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esses temas tão quentes, né? É isso. Um abraço para você. Até, Álvaro. Notícia. Na verdade, vou até atualizar aqui a nossa informação. O STF acaba de formar maioria para manter a prisão de Daniel Vorcaro, após a PF apontar esse braço armado contra adversários. Só deixa eu confirmar quem foi o terceiro voto, porque André Mendonça e Fux já tinham votado. Não ia ter nenhuma surpresa. Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Então acho são que tem 3 gente votos. Agora, acho que nesse momento tem gente na direita arrancando as calças pela cabeça. Porque era um voto que eles esperavam. Muitos do Centrão esperavam, por causa da proximidade com com quem o indicou, né, o presidente Bolsonaro, que isso fosse determinante no voto dele. Pelo jeito não foi. Hoje vai ter gente que sexta-feira 13 para algumas pessoas vai ser muito 13. Ou pelo menos, né, dá um sinal de que o azar começou. É que também ia ser muita cara de pau, né, gente? Seria muito absurdo, né? Ia ser muito. Quebra os dentes. Né? Quando você fala quebra os dentes, cara, aí não tem muito jeito. E isso, tudo isso foi construído, foi falado, enquanto ele estava com tornozeleira eletrônica, após ele ter sido preso e libertado. Então ele continuou, de fato, praticando todo tipo de crime enquanto estava em casa. Aí não dá, não tem. De fato, seria tão afrontoso. Sim. Que aí sim eu acho que o STF se enfiaria num beco sem saída. Agora, pelo menos, tem alguma respeito pela opinião pública. Para quem estava ali esperando que a libertação fosse diminuir o ímpeto por uma delação premiada, quem pensa desse jeito, né, espelhadamente, pensa que agora vai ficar mais complexo, difícil. É isso, pânico em Brasília, né? Se a depender dessa permanência da prisão pode levar uma delação, pânico em Brasília. O problema é aquilo, desculpa, só aquela coisa que o Folena falou. É que tem muita coisa já, né? Quer dizer, tem 6 celulares sendo periciados. Quer dizer, o que é que uma delação premiada do cara trará, além do que já tem ali, né? O crime sendo cometido através dos 6 celulares periciados. Então, eu acho que a gente ainda tem que esperar. Depois dessa fala do Folena de hoje, eu também fiquei com a mesma impressão. É muito difícil que ele possa dizer alguma coisa que já não tenha sido descoberto, ou que a polícia de alguma forma não vai chegar, porque o que a gente teve acesso é uma parcela ínfima de conversas desse celular dele, que foi somente com a noiva, realmente, né? E a gente já descobriu, e a gente já se descobriu, como diz lá no interior, o quanto ele gosta de se amostrar, né? Sim. Então ele fala. Agora acho que temos 6 celulares. Está preocupado com a delação? Fala mais de quem está preocupado do que do que quem poderia fazer a delação. Deveria ficar preocupado com o que tem no celular. Perfeito. O celular vai falar com ou sem delação premiada. Exatamente. De quem que era? Falando. Era do Mauro Cid, que era o celular que falava, né? Que falou muito aquele celular, né? O do Vorcaro está indo pelo mesmo caminho. Então votaram pela prisão Gilmar Mendes, Cássio Nunes, o ministro André Mendonça relator, e ainda falta o voto de Luiz Fux, já que Dias Toffoli se declarou suspeito. Eu não falei Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e falta o de Luiz Fux. Não, Fux votou já. É o contrário, não é? Falta só o Gilmar Mendes? Acho que o que eu me lembro era que o Fux e o Mendonça tinham votado primeiro. Acho que foi isso mesmo, falta Gilmar Mendes. Desculpa, que eu vi aqui na ordem, falta Gilmar Mendes, isso mesmo. E Dias Toffoli não participa porque se declarou suspeito, é isso.
Vamos lá, mais notícias. Quero falar agora sobre o aumento do preço do petróleo, que foi provocado pela escalada na guerra do Golfo Pérsico, expôs um efeito das privatizações no setor de combustíveis, feitas essas no governo Bolsonaro. Quais são? A perda de instrumentos do Estado para atuar na cadeia de distribuição e influenciar os preços dos combustíveis ao consumidor. Nessa cerimônia em que o presidente Lula, o governo Lula, anunciou a isenção de impostos federais no diesel, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, classificou a venda da BR Distribuidora de criminosa. Dá uma olhada. O modelo criminoso de venda dos nossos ativos nacionais do governo anterior fez com que nós diminuíssemos a nossa produção de produtos refinados no Brasil, gasolina, diesel e gás natural. E portanto, foi um crime lesa pátria ao Brasil, aos brasileiros, desfazer da nossa BR Distribuidora. Essa fala é tão importante porque é algo que a gente denunciou tanto, mas tanto, sabendo que chegaria um momento em que sentiríamos na pele os efeitos dessa venda, dessa entrega a preço de banana, de patrimônios, enfim, de coisa muito importante aqui no nosso país. Uma fala excelente, e eu acho que isso aí pode ser uma bandeira, inclusive vamos reestatizar a BR Distribuidora. É simples. Foi estamos localizando uma questão de segurança nacional, é uma questão de economia popular, é uma questão de soberania. Não podemos deixar isso aí nas mãos de quem quer que seja que não atente para o interesse público. Então é um bom momento, já que o governo Lula não reverteu nenhuma das privatizações que foram feitas ao longo da nossa história, apesar de muitas serem absolutamente lesivas ao povo, ao erário público e tudo mais, como a da Vale, por exemplo. Mas essa é uma grande oportunidade, uma situação de guerra em que o preço dos combustíveis aumenta pra caramba, uma ótima oportunidade para pegar e ensejar uma reestatização da BR Distribuidora. Veja que assim, o recado estava dado quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, quando Exato. o Brasil descobriu, em boa medida, que tinham fechado as fábricas de fertilizantes. Além do controle do petróleo, do preço do petróleo, que fica muito complicado para você, para mim, para nós, né? Por causa da distribuição, também se descobriu que o Paulo Guedes e sua turma fecharam o que havia de fábrica de fertilizante no Brasil, porque era da Petrobras. Agora a gente está vendo, né, com mais detalhes, porque agora é a pior crise do setor, e isso quem está falando são os analistas internacionais. Aliás, a Folha de São Paulo hoje veio com uma manchete que, pelo amor de Deus, que como Bolsonaro fez em ano eleitoral, Lula baixa imposto de petróleo. Mas vocês queriam que fizesse o quê? Deixasse Deus mercado trabalhar, como deixou em anos anteriores, e o petróleo chegou no Acre, por exemplo, a R$10? É de uma canalice esse tipo de manchete, esse tipo de procura, né, por similaridades que não existem. Né? Trate como diferente. Já que você quer dar notícia, trate como diferente. E aí coloque-se ao lado do... Né? Escreva o editorial do lado que você acha certo. Agora, fazer esse tipo de manchete, hoje estamos falando, né, verdade sobre o jornalismo. Falamos todo dia, mas hoje muitas verdades sobre o jornalismo. Então, acho que a população descobre depois de que as privatizações são feitas. Porque o discurso pró-privatização é quase que único no Brasil. Privatiza quem melhora, tira a Dilma e vê depois. Eu sempre brinco aqui, principalmente quando eu estou fazendo a distância da internet. Quando privatizar, melhora, porque a gente só escuta isso. A gente só escuta isso, porque os caras querem que privatize tudo. E aí, depois que privatizou a distribuição da Petrobras, e depois que fechou parte da Petrobras, porque ela era muito cara, né, a gente está descobrindo o que está acontecendo. Perfeito. Deixa eu trazer agora essa notícia em relação a Lulinha, o filho do presidente Lula. Gilmar Mendes leva a suspensão da quebra de sigilo de Lulinha ao plenário do STF, viu? O que aconteceu? Ele pediu destaque do julgamento que analisa a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu as quebras de sigilo aprovadas pela CPMI do INSS. Entre elas, a que atingia o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinho, filho do presidente Lula. Com isso,
Esse caso, que estava em análise em sessão virtual, é levado agora ao plenário presencial da Corte, em data que ainda vai ser definida pelo presidente Edson Fachin. Antes do pedido de destaque, apenas Flávio Dino havia votado e defendendo o referendo de sua própria decisão. Qual foi ela? Esse caso chegou ao STF por meio de um mandado de segurança apresentado pela empresária Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha. No processo, ela questiona a decisão da CPMI, que determinou a quebra de seu sigilo bancário e fiscal. E ao analisar esse pedido, Flávio Dino concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da medida. Então, ao que eu entendi aqui, ele defende a suspensão também do caso de Lulinha, porque foi aquela votação em que as quebras foram levadas em bloco, né? Eram 80 pessoas ali. Aquela votação que foi fraudada, roubada. Exatamente. E tal. Só que referendada por Davi Alcolumbre, Exato, o presidente referendada do Congresso. depois, mas foi roubada. Foi roubada, foi claramente. A gente via ali a foto de quem votou ali, né? Deputados, parlamentares, e tinha muito mais voto a favor de não se quebrar o sigilo do que de se quebrar de fato. Mas naquele momento quem era? Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, né? Isso. Foram 80 pedidos de quebra de sigilos simultâneos. Quer dizer, é um abuso, né? A gente está falando de direito à privacidade e tal. Quer dizer, quando você quebra o sigilo fiscal, telefônico, como é que chama? Cinemático, cibernético e tudo. Tem que ter um bom motivo para você fazer isso, porque as pessoas têm o direito de ter as suas vidas privadas a salvo da curiosidade alheia. Então, precisa ter muito bom motivo, não pode ser vamos quebrar tudo, quebrar o sigilo no atacado. E é isso, por isso que o Flávio Dino chegou falando, não é assim. Se tiver bons motivos, a gente aprova a quebra do sigilo. Agora, sem uma boa fundamentação, não há como fazer isso. Não há no caso do Lulinha, não há no meu, não há no seu, não há no de ninguém. A privacidade tem que ser preservada. Perfeito. A gente vai acompanhar o dia em que essa sessão vai ser marcada para trazer essa informação aqui para vocês. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, confirmou que será candidata ao Senado por São Paulo nas eleições do ano que vem. Essa decisão foi anunciada durante um evento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tebet disse que a candidatura foi definida após uma conversa decisiva com o presidente Lula em janeiro, durante uma viagem ao Panamá. Segundo a ministra, as conversas sobre a disputa eleitoral começaram há cerca de 6 meses. Simone Tebet ainda não definiu quando deixará o Ministério do Planejamento, mas a saída do governo deve ocorrer até o fim de março. Tebet ainda não confirmou se vai deixar o MDB para disputar a vaga ao Senado pelo PSB, que é o mesmo partido de Alckmin. E eu vou me despedir de vocês agora com a fala do Lula ao vivo. Lula está no Rio de Janeiro neste momento, inaugurando o novo setor de trauma do Hospital Federal do Andaraí. Na verdade, ele acaba de finalizar a fala que fez, mas foi uma fala bem focada aí, na verdade, no que está acontecendo no Rio de Janeiro, com a presença, inclusive, de Eduardo Paes, prefeito, Alexandre Padilha, ministro da Saúde, ali ao lado também. E agora eles estão, então, inaugurando o Hospital Federal do Andaraí, o setor de trauma. Rapidamente para lá, só para a gente ouvir rapidinho. Que atenderam a essa cerimônia. Um coquetel será servido na sala. Chegamos na hora exata. Chegamos na hora exata. Chegamos na hora do coquetel. É isso. Laura Edu, bom final de semana para vocês. Para todo mundo. Beijo. Eu vou falar sobre Oscar agora, hein? Assistam o Oscar pra gente comentar brevemente também depois na segunda-feira. Quem sabe a gente tem muitos prêmios para comentar. Vamos ter muitos prêmios. Eu aposto muito também. Beijo para vocês. Até. Domingo é dia de premiação do Oscar. Tem Wagner Moura, o agente secreto, concorrendo. E tem também muitos concorrentes bons para a gente assistir pelo streaming, antes do Oscar. Para a gente ficar por dentro. Vamos conversar agora com o nosso Luiz Zanin, crítico de cinema, jornalista cultural. Zanin, você preparou o seu bolão para cá? Você vai me dizer os seus favoritos? Pelo menos nas categorias em que o agente secreto está concorrendo? Bom dia, boa tarde já, né, Zanin? Boa tarde, Thalita. Você sabe que eu e Maria do Rosário conversamos com o Juca Kfouri, outro dia no programa dele, que já está no ar, e ele perguntou dessa história do bolão e eu contei para ele a história dos vexames que a gente dava no jornal, no tempo que você trabalhava em redação e sempre tinha o bolão, né? E todo mundo acertava mais do que os críticos de cinema.
Que barato, sério? Era a maior gozação na segunda-feira, porque todo mundo, a secretária acertava mais, os contínuos acertavam mais, os colegas que cobriam política, economia, todos eles acertavam mais do que os críticos de cinema que dedicavam a sua vida àquilo, né? E eu um dia me perguntei, né, mas por que será que eu erro tanto? E eu acho que eu descobri o seguinte, porque eu acabava votando nos meus preferidos. E os preferidos da academia eram outros, invariavelmente outros. Então, se você quiser acertar num bolão, tente fazer o seguinte: conselho de perdedor. Não vote naquele filme que você gosta mais. Vote naquele filme que você tem por informações ou por qualquer tipo de fonte que você possa ter, naquele que tem mais probabilidade de vencer. Você vai ganhar no bolão. Fora o seguinte, né? Que quando você faz uma aposta no bolão, vamos supor que você aposte num filme que não seja o seu filme que você não goste, mas você sabe que vai ganhar, né? Aí você acaba torcendo por aquele filme que você não gosta contra o filme que você gosta para ganhar no bolão. Então você estraga a sua vida no bolão. Eu resolvi não participar mais. Ou seja, melhor ser perdedor nesse sentido, porque é isso, você vai com o filme que você gosta até o final, não solta a mão dele. É isso aí, é isso aí. Mas se você quiser os palpites, a gente, ao longo do programa, a gente vai falando dos eu vou palpites. Querer. Você falou, mas eu vou querer do mesmo jeito, é isso? Sendo perdedor ou não. Vamos começar então? Deixa eu ver o que eu tenho aqui primeiro. Eu tô aqui de bate-papo com você e nem abri minhas informações. Vamos lá. A gente começa por candidato a melhor filme, é isso? Vamos lá. Temos... Peraí, vamos organizar então. São 10 filmes ao todo, e a maioria deles disponível, ou todos eles, né? A Maria do Rosário falou ontem, todos eles disponíveis por streaming, não? Por qual você quer começar? Escolhe um. Vamos dar um panorama geral para o pessoal, mas rapidinho, assim, de dizer o seguinte, que o filme mais indicado é o Pecadores, um filme Pecadores, que ele tem 16 indicações. Para vocês terem ideia, é o maior número de indicações de um filme ao Oscar, em toda a história do Oscar, a quase já centenária história do Oscar. Os filmes anteriores que tinham tido mais indicações tinham tido 14 indicações, tem 16 indicações. Isso quer dizer que esse filme vai ganhar? Eu acho que ele vai ganhar muita coisa. Vai ganhar muito prêmio técnico, vai ganhar alguns dos prêmios principais, mas eu não acho que isso indique que ele vai ganhar os prêmios principais. Isso porque é o seguinte, porque é um filme que é muito bom, eu gosto desse filme, ele é muito bom, ele é criativo, mas ele tem, na segunda parte dele, ele vira um filme de terror. E aí, se ele ganhar, essa vai ser uma novidade maior do que ele ter tido 16 indicações, porque a academia não gosta, não premia filme de terror. Tem um verdadeiro preconceito contra filme de terror. Por exemplo, para mim, o filme de terror, maior filme de terror de todos os tempos, chama-se O Iluminado, do Kubrick, não ganhou nada. Né? É um filme lá dos anos 80, que para quem gosta de filme de terror tem que ver esse filme aí do Kubrick, que é o máximo. Né? E não ganhou nada. Então, tem muita gente que está dizendo, tem muita indicação, mas pode ser que não ganhe o prêmio principal. De qualquer forma, eu já falei um pouco dele, esse filme ele está no HBO Max ou no Prime Video. Está em dois, você escolhe aquele que você assinar, ou que tiver, dá uma olhada no preço, porque às vezes eles cobram uma sobretaxa de filme e tal, não sei o quê. Dá uma olhada, está nesses dois canais ou plataformas, se vocês quiserem, de streaming. É um filme muito interessante, é um filme que narra a situação dos negros nos anos 30, com aquele racismo violentíssimo dos Estados Unidos, né? E a história de dois irmãos gêmeos que são interpretados por um único ator, né? Que é o Michael B. Jordan, né?
E eles voltam, eles ganham dinheiro, eles são gangsters, eles ganham dinheiro e eles voltam para a terra deles para fundar um clube de jazz, um clube de blues, melhor dizendo, né? E a história se desenrola a partir disso. Eles recebem, lá pelo meio do filme, algumas visitas indesejáveis, que eu não vou dizer quem são, né? E o filme vira um thriller, vamos dizer assim, de terror mesmo, né? Há quem goste demais, eu gosto mais da primeira parte do que da segunda parte, mas eu revi o filme, fazendo a lição de casa para a gente poder comentar o Oscar. Eu revejo os filmes que eu posso rever, né? Eu revi o filme e eu gostei mais dessa segunda vez do que da primeira, para te falar bem a verdade. É um filme bem interessante, eu gosto muito. Sabe, eu vou contar brevemente a minha experiência com os indicados ao Oscar. Eu não vi nenhum, porque eu não tenho estrutura psicológica para muitos deles, sabe? Eu acho que eles mexem demais. Eu sou daquelas pessoas que eu assisto, eu me acabo e depois eu fico muito tempo para me recuperar. Então eu tentei ver Os Pecadores, por exemplo. Daí não é spoiler nenhum. O filme começa com uma cena dele entrando todo machucado, né? Todo, enfim, sangrando dentro de uma igreja. Ele fala, sei lá, um dia atrás. É isso, né? 24 horas antes. Falei, eu não vou assistir, eu não quero saber como ele chega nessa situação. Eu vou sofrer demais com isso. Parei de ver. Daí fui ver a do Leonardo DiCaprio. Daí do Leonardo DiCaprio, ele tem ali no começo uma insinuação que pode levar a um estupro. Eu nem sei se acontece, Zanin. Mas falei, não quero ver. Violência contra a mulher é demais pra mim. Pausei também. Falei, vou ver Hamnet, então. Falaram, tão bem, vou procurar aqui onde está disponível. Daí eu joguei no Google e o que me veio foram pessoas dizendo que nunca choraram tanto no filme quanto em Hamnet. Falei, eu também não vou ver isso. Daí eu desisti, fui lavar a louça. Falei, eu não vou, não é pra mim. Então eu tô nessa situação, eu não vi nenhum, mas eu sei muito dos filmes a partir do Zanin, tá vendo? Tenho muita vontade de ver, mas eu não tenho estrutura psicológica. Vamos lá, qual é o próximo, Zanin? Então, o segundo número de indicações é esse. Opa! Aí eu fiquei falando, e daí caiu a conexão do Zanin. Foi, né? Vamos conseguir retomar? Temos muitas opções ainda pela frente. Ele falou só de um deles, Pecadores. Quem são os outros 9 concorrentes? Temos Bugônia, F1, Frankenstein, Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, Marte Supreme, Uma Batalha Após a Outra, que é esse filme que eu citei do Leonardo DiCaprio, O Agente Secreto, Valor Sentimental e Sonhos de Trem, que tem aí na equipe técnica, né, um brasileiro também. Vou retomar a conexão com o Luiz Zanin. Aliás, falando em Oscar, de como estamos aqui nesse momento, queria ouvir vocês que estão aqui no chat. Deixa eu ver quem está aqui no chat e tem um preferido. Me conta aqui no nosso chat no youtube.com/redetvt. Emir Elias está aqui, falou, Zanin sempre fala sobre Kubrick. Lucas Souza, Luciene falou, viva Kleber Mendonça. O Emir falou, também sou por aí, Thalita. Não acabei de assistir Cidade de Deus até hoje. Então, são filmes tristes que mexem tanto com a gente, nos abalam. Eu acho que assim, eles provocam reflexão, isso é muito importante, claro. Não estou minimizando esse efeito, não. Mas eu me acabo numa profundidade com os filmes que eu demoro muito para me recuperar depois. Daí eu tenho essa limitação, eu preciso continuar minha vida, né? E daí ela passa a ser disfuncional por conta desse sofrimento profundo a partir de um filme. Então eu às vezes acabo não assistindo mesmo. Quem mais está aqui comigo? Marcelin, Valdir Cosmo, Damiana do Nascimento, Sítio dos IPs, Marisol Serpa. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, aliás, nesta sexta-feira 13. Eu não estou me despedindo ainda, eu estou só esperando o Luiz Zanin retomar a conexão. Temos notícias? Não voltou. O que aconteceu? O pessoal está aqui me informando que o preço do petróleo está nas alturas. Aliás, se você quiser ficar bem informado em relação a essas variações do preço do petróleo, a gente tem matéria no nosso site, viu? tvtnews.com.br, com a variação do petróleo. Consegue colocar aqui no ar para mim? Porque a gente deu ontem aqui e tem um pessoal super ligado nessa variação do preço do barril. E a gente tem no nosso site o preço do petróleo, de acordo com a classificação Brent, né, de hoje. Está em $100,79, mas variando bastante. Mas
acima dos $100, viu? Nesse momento, tá aí na tela para vocês. Tá aí, olha, vocês podem acompanhar em tvtnews.com.br, viu? Não temos ainda Zanin, travou, não voltou ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu sempre finalizo aqui o nosso programa com a reportagem especial que estamos exibindo e sobre o Dia das Mulheres, né? A gente teve 8 de março e é um mês todo dedicado às mulheres nesse março. E a gente está com uma série especial com relatos, depoimentos de diferentes mulheres. E daí são histórias de perfis, profissões, trajetórias variadas e que nos ajudam a entender essa diversidade do universo feminino, mas também feminista. Eu vou chamar para agora o episódio de hoje da série Quem é essa mulher? É a história da Bianca Borges, que é presidente da União Nacional dos Estudantes. Vamos ficar aqui para ver comigo. Meu nome é Bianca Borges, sou presidenta da União Nacional dos Estudantes. Sou diretora de Relações Internacionais da UNE, fui secretária executiva da Organização Caribenho Latino-Americana dos Estudantes, presidenta da UES São Paulo, que também foi presidida pelo José Serra, José Dirceu, e agora presidenta da UNE no biênio de 2015 a 2027. A primeira mulher a presidir a UNE foi só em 1992, de uma entidade que nasceu em 1937. Então, acho que, felizmente, a gente tem avançado nessa compreensão de que temos lideranças femininas que têm condições de estar à frente de entidades nacionais, como é a UNE. E isso, na verdade, é resultado também da base do movimento estudantil, que está cada vez mais feminina. Quando você olha para os centros acadêmicos, para os diretores centrais dos estudantes, em grande parte são as mulheres que estão no comando. E, então, esse processo, ele é orgânico, né? Ele é natural, não é um mero processo de reparação ou tipo, vamos recuperar o tempo perdido. É porque, felizmente, hoje as mulheres estão à frente dos principais espaços da política nacional universitária. Eu sinto que eu consegui influenciar positivamente a minha família nesse sentido, se aproximar de pautas progressistas e tudo mais, mas não, é justamente por isso. Tem muita gente por aí que tem tio vereador, que tem pai que é político, na nossa família não tinha ninguém. E aí no início foi até difícil para eles entenderem por que tem que ficar viajando, por que tem que abrir mão de tanta coisa para estar aí, mas é a luta que a gente faz, né, para tentar avançar. São muitos desafios, são desafios da violência de gênero, seja externamente, num contexto mais geral da sociedade, da discriminação e tudo mais, mas mesmo dentro das nossas organizações a gente precisa combater ideias que geralmente privilegiam a visão e a voz masculina, né? Então esse é um desafio permanente. Agora mesmo eu estou trabalhando numa notificação extrajudicial porque eu estou sofrendo ataques e ameaças online, pela internet. Tem uma situação assim, que tem alguém que é avó na sala e tem alguém que tem 15 anos e entrou na faculdade por liminar. De fato, você tem muita gente de diferentes faixas etárias. Isso nós compreendemos que é um processo de sucesso das políticas de facilitação de acesso ao ensino, de políticas afirmativas e tudo mais. A gente começa a debater a organização lá para novembro e a gente já está pensando em março. E é uma data que é fundamental, né? Principalmente nesse momento, porque nós temos tido mais visibilidade dos casos de violência contra a mulher e feminicídio, então é uma data importante para trazer conscientização para as pessoas, para questionar o patriarcado e a estrutura social, a superestrutura que nos mantém em posição de subjugação em relação aos homens, e é uma data muito importante para a gente debater nas escolas e nas universidades também. Infelizmente, dentro das universidades, a gente ainda tem muitos casos de discriminação contra a mulher. E nós acreditamos muito que construir um grande 8 de março, com atividades preparatórias, com atividades pós, mobilizando as pessoas para os atos, é algo que é definitivo para que a gente possa caminhar para quebrar esse paradigma. Alguém que teve muita disposição de abnegar de muitas outras possibilidades de vida que eu tive, por acreditar nessa luta que é coletiva, por acreditar que a UNE é uma entidade muito grande. A minha gestão vai ter a felicidade de chegar aos 90 anos da União Nacional dos Estudantes, então, por muito tempo eu tive muita dúvida entre simplesmente seguir minha vida profissional, fazer um mestrado, seguir um caminho mais ortodoxo de vida, por dizer assim.
mas estando hoje nesse lugar eu sinto o peso da responsabilidade, mas é positivo saber também que essa responsabilidade tá nas minhas costas e eu tenho a possibilidade de fazer as coisas, de tornar coisas diferentes. Então, acho que eu sou uma pessoa muito realizada hoje, apesar da trajetória não ser fácil também. Eu tenho 2 cachorrinhos que hoje não estão aqui, estão na minha mãe, porque eu tava viajando. Eu andava de skate, andava de patins antes de eu quebrar o braço pela primeira vez. Curto muito carnaval, tanto que estou com o braço quebrado por causa disso. Gosto muito de leitura, tenho uma tatuagem de Guimarães Rosa aqui, que não vai dar pra ver por causa do braço. Tenho Guimarães Rosa aqui, que eu tô enxergando. E eu sou também uma grande internacionalista, como eu fui da UCLAI por alguns anos. Estive várias vezes em Cuba, na Venezuela, na África, enfim, em lugares que mudaram completamente minha visão de mundo e a minha formação militante. Bacana, né? Acho tão legal ver gente tão nova e tão consciente, tão disposta a lutar por todas nós, no final das contas, né? Por todas as mulheres. Muito bacana. E, coincidentemente, estou de roxo aqui, que é a cor desse mês de luta das mulheres. Legal. A gente continua com essa série na próxima semana, aliás, viu? Temos mais episódios mostrando mais perfis de mulheres diferentes, que são todas muito batalhadoras, muito da luta, que enfrentam realidades diferentes, mas sempre dispostas a construir esse mundo melhor para todos nós, no final das contas, mas especialmente para as mulheres. Eu vou voltar para o nosso chat aqui, porque, vamos lá, eu vi o pessoal comentando sobre o Oscar, estava muito bom o papo com o Zanin, mas olha, o Zanin não voltou, pessoal, viu? Eu não vou conseguir botar o Zanin hoje, eu acho que deu algum problema grave lá, não sei se foi queda de... grave no sentido de ser queda de energia, e daí com isso caiu conexão e não voltou, porque a gente não conseguiu contato novamente com o Zanin. Então eu não vou conseguir trazer essa prévia do Oscar. Mas conforme o próprio Luiz Zanin falou, ele teve uma conversa muito bacana com o Juca Kfouri no programa Entrevistas. Então se você quiser, tá nas nossas redes, youtube.com/RedeTVT, ele com a companheira dele, a Maria do Rosário, que também é sensacional, falaram muito sobre esse Oscar. Então acho que super vale ir nas nossas redes aqui e acompanhar o programa para saber mais sobre o que esperar desse Oscar 2026. O Emir Elias aqui lamentando, né? Tava muito bacana. Não vai, Maria Lúcia, não vai dar para continuar com o Zanin por isso. Eu acho que teve um problema ali sério de conexão com ele e ele não conseguiu retomar a conexão. Eu vi o pessoal falando sobre Hamnet, a Vera falou, me comoveu pouco, no final para mim não impactou tudo isso. Gostei de uma batalha após a outra, mas não supera o nosso agente secreto. A Elzira concordou comigo, falou, sou como a Thalita, sem estrutura emocional para alguns filmes. Isso, muito obrigada pelos comentários. Alguém falou sobre Frankenstein também, a Cíntia. Frankenstein é maravilhoso, Guilherme Del Toro é um poeta. Fiquei com bastante vontade de ver também. Muito boas dicas, muito obrigada, pessoal. Eu tenho só para finalizar a atualização sobre a guerra. O exército dos Estados Unidos confirmou que 6 militares morreram após a queda de um avião-tanque no oeste do Iraque. Segundo as Forças Armadas Americanas, a aeronave caiu durante uma operação, mas o Pentágono ressalta que o incidente não foi causado por fogo inimigo, nem por fogo amigo. As autoridades investigam agora as causas desse acidente. E você sabe, você acompanha sempre aqui atualizações, análises sobre esse momento de guerra ali no Oriente Médio, viu? Durante essa semana, a gente teve todos os dias análises interessantíssimas, aprofundadas em relação a um diagnóstico sobre a guerra, mas também o que a gente pode esperar, quais podem ser os próximos passos de Estados Unidos, de Israel, do Irã. Então, continue acompanhando com a gente aqui essa cobertura que a gente faz de maneira especial mesmo, para que você possa ter acesso a essas informações que vêm de um outro ponto de vista, porque a gente sabe que na grande imprensa, na grande mídia, a gente tem muitas informações contaminadas pelos Estados Unidos e por Israel. E aqui você tem um outro lado da notícia para poder analisar e tirar suas próprias opiniões sobre o que está acontecendo, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui então, vou encerrando.
Lembrando que no nosso youtube.com/RedeTVT, você que está acompanhando agora, não esqueça de curtir, deixe o seu joinha, o seu like por aqui. Pessoal comentando bastante durante toda a semana, com isso a gente consegue mais destaque para a nossa transmissão, mais pessoas chegam por aqui, passam a ter acesso ao nosso conteúdo, que é super interessante. Então, você ajuda muito quando você comenta e quando você curte a nossa transmissão. E para além disso, você pode se tornar membro, fazer parte dessa grande comunidade que a gente tem aqui no YouTube da RedeTVT. Se tornando membro, você ajuda, coopera com a TVT, contribui com a TVT, enfim, é sempre muito bom para a gente também, tá certo? Faço esse convite. E lembrando que estamos em TV aberta, antena parabólica, canal 555, e na Grande São Paulo, região metropolitana, e na capital, pelo canal 44.1. Você acompanha a TV aberta, sinal digital também, tá certo? Várias maneiras de acompanhar, mas no Brasil todo, você que está acompanhando fora aqui de São Paulo, pode acompanhar pela antena parabólica, canal 555. Mais tarde, às 4 horas, tem segunda edição com o Ernesto aqui à frente, atualização, mais informações, fica ligado. E eu volto na segunda-feira, às 10h30 da manhã, te espero por aqui, com o resultado do Oscar. Pô, fiquei sem o bolão do Zanin, sem a aposta dele, né? Mas é isso. Ele falou sobre isso também com o Juca Kfouri. Vou acompanhar também, porque eu não assisti o programa todo, eu só acompanhei eles aqui em cima, eles gravam aqui em cima, né? Eu fui dar uma espiadinha, um abraço no Zanin, mas eu vou acompanhar também para saber as apostas de Luiz Zanin, tá certo? Beijo enorme para todos vocês, bom final de semana e até segunda. Tchau, tchau.